Olá, hoje vamos resolver um exercício envolvendo o pórtico e o objetivo principal desse exercício é mostrar para vocês a contribuição de cada um dos esforços e entender o porquê que os professores utilizam apenas a contribuição do momento fletor para a análise final dos resultados. Isso acontece porque a contribuição do momento fletor é muito maior que a contribuição dos outros esforços, chegando a ser 98% do resultado final ou até mais. Então, nós temos um pórtico com vigas e colunas de seção transversal de propriedades A igual a 144 cm², seria minha área de seção transversal, meu momento de inércia, área cisalhante e o material de aço cujo módulo de elasticidade longitudinal é 205 GPa e o módulo de elasticidade transversal é 78,5 GPa. E daí vamos calcular o deslocamento horizontal no ponto B e verificar a contribuição de cada um dos esforços na resposta final. Então, lembrando aqueles passos que eu expliquei nas aulas anteriores, vamos começar pelo primeiro passo, que seria calcular o pórtico pelo seu carregamento real, ou poderíamos começar aplicando o carregamento virtual no ponto B. Nesse caso, ele quer o deslocamento horizontal, então aplicaríamos o nosso carregamento virtual unitário no ponto B, no sentido horizontal, ok? E responderíamos, mas eu vou começar pelo carregamento real. Então, vamos lá. Então, temos aqui, carregamento real. Ok? Vamos fazer o somatório de forças verticais, horizontais e momentos em algum ponto para encontrar as reações desse pórtico. Bom, eu determinei aqui, só de olhar para a questão, eu percebo que a minha reação horizontal vai ser nesse sentido aqui, mas você poderia orientar positivamente, é o que eu sugiro. Orienta todas as reações positivamente, e se der um valor negativo, significa que o sentido que você adotou está errado, é o contrário. Mas aqui é uma questão óbvia, eu sei que a reação vai estar para cá, então já deixei negativo, mas você pode responder da sua forma. Então tenho aqui uma carga distribuída, então vai ser 10 vezes a distância. A força está no sentido positivo. Tenho também o 40 que está positivo. Tudo isso tem que ser igual a zero. Logo, eu tenho meu H de A igual a 80 kN. Se vocês tiverem dúvidas, só colocar no comentário. Vamos fazer o somatório de forças verticais. Lembrando, como se trata de uma estrutura estática, somatório dos esforços tem que ser igual a zero. Então eu tenho aqui meu V de A, ok? Que eu estou orientando tudo positivamente. Então eu tenho minha reação vertical em A mais V de D, e tudo isso, por enquanto, tudo isso é igual a zero, e por enquanto não encontramos nenhum valor dos esforços verticais. Vamos encontrar agora no somatório de momentos. Ok? Agora vamos fazer o somatório de momentos. Podemos escolher o ponto D ou ponto A. Eu vou escolher o ponto A. Então, o somatório de momentos no ponto A é igual a zero. E vou aqui
verificando quais os esforços que provocam um momento nesse ponto A. Eu tenho aqui o meu esforço, minha reação do meu apoio aqui no ponto D. Como ele está orientado positivamente, eu tenho um momento nesse sentido, né? Vai provocar um giro no ponto A dessa forma. E aqui eu tenho a minha distância de momento. Então vai ser a reação vertical de D. O momento é positivo, ok? Vezes a distância, que é 6. Tenho também essa carga aqui, que está provocando agora um giro nesse sentido. Então tenho 10 vezes 4, que é a carga distribuída, vezes 2, porque essa carga fica concentrada aqui no meio, ok? Porque é uma carga distribuída de forma de triângulo. Se fosse em forma de retângulo, se fosse forma de triângulo, aí seria de outra forma, como de trapézio, nós teríamos que quebrar em triângulo e retângulo. Isso nós aprendemos em isostágio. Então eu tenho aqui esse esforço, aqui ele provoca um giro nesse sentido. Então regrinha da mão direita que vocês aprenderam, então é um momento negativo. Então eu tenho 10 vezes 4 vezes 2. E eu tenho ainda essa carga de 40, que provoca um esforço, provoca um momento negativo também com a distância de 4. Menos 40 vezes 4. Tudo isso igual a zero. E daí eu tenho o meu valor final de D. Substituindo, encontro V de D igual a 40 kN. Ok? Então eu encontrei meu V de D, meu reação vertical em D. Logo eu encontro também meu valor de V de A, que vai ser menos 40. Vocês perceberam que eu adotei aqui o V de A positivo, mas no final ele deu negativo. Então significa que isso daqui estava errado. Então significa que o esforço está nesse sentido. Ok? Feito isso, encontrado as reações, nós vamos agora fazer os diagramas. Vamos fazer o diagrama de esforço cortante, o diagrama de esforço normal e o diagrama de momento fletor. Ok? Então eu vou fazer aqui. Vamos começar pelo diagrama de esforço normal. Faço o desenho do meu pórtico. Ok? Fiz pequenininho aqui. Eu tenho aqui meu ponto A, meu ponto B, meu ponto C e meu ponto D. Ok? E vou verificar agora o que provoca esforço normal em cada uma das barras. Lembrando que quando esse esforço é de compressão, o valor é negativo. E quando esse esforço é de tração, quando está esticando a barra, aí o meu valor é positivo. Então compressão negativo, tração positivo. Ok? E o que eu tenho aqui no começo dessa barra é o meu esforço aqui do meu apoio provocando uma tração nessa barra. Ele está para baixo, então está esticando essa barra. Então eu tenho aqui um esforço normal de 40. Ok? Para fazer os diagramas, nós precisamos saber o seguinte: o esforço normal e o esforço cortante, o lado de fora é sempre positivo e o lado de dentro negativo. Algumas pessoas usam diferente, mas pode usar assim que dá certo. Enquanto que o momento, o lado de fora é negativo e dentro é positivo. Só o diagrama do momento que muda. Ok? Então temos aqui um valor positivo de 40, porque eu tenho uma tração de 40 nessa barra. Tem esforço normal agora nessa barra BC? Não tenho. Você
quer dizer, tenho, né? Eu tenho aqui o meu esforço, vocês podem olhar aqui, meu esforço de 40 kN, eu tenho meu HDA que eu encontrei, ok? Valendo 80 kN. Quando você verificar aqui, eu vou ter também uma tração no valor de 40 kN aqui. Lembrando que você precisa se lembrar de colocar as unidades. Então, o diagrama de esforço normal, a unidade que eu estou utilizando é em kN. Então, tenho 40 aqui também. Ok? Eu estou chegando a 40. Nessa barra CD eu tenho também um esforço, tem. Só que dessa vez eu tenho um esforço de compressão. Então, eu tenho aqui a minha reação que eu encontrei. Meu V de D, ok? Vocês estão vendo aqui, V de D 40 N que está comprimindo essa barra em 40. Então eu venho aqui, como eu falei, valores negativos para o lado de dentro. Então tem aqui valores negativos 40. Pronto, terminei meu diagrama. Terminei meu diagrama de esforço normal. Aqui o 40. Agora eu vou para o diagrama de esforço cortante. Diagrama de esforço cortante. Desenho novamente o meu pórtico, ok? Está desenhado meu pórtico. Vamos analisar os esforços cortantes. O primeiro esforço que eu tenho cortante nessa barra, que é o esforço que corta a barra, é o meu esforço horizontal, H de A, que vale 80 kN. Então, eu começo com um cortante, lembrando que pro lado de se esse esforço está provocando um corte pro lado de fora, então aqui positivo, ok? Então vem aqui, esforço de 80, e quando essa carga é distribuída, eu tenho uma queda de forma de gráfico de função linear. Então eu caio dessa forma aqui, venho caindo, ok? Eu não continuo que nem essa, eu continuei constante aqui porque o esforço ele continua o mesmo durante, o esforço normal é o mesmo durante toda a barra, enquanto aqui esse esforço diminui, ok? Então tenho 80, nesse sentido eu tenho a minha carga distribuída agora aqui para baixo, então vai ser 80 menos 10 vezes 4, então vai ser 80 menos 40, que vai dar em 40 ainda, positivo, né? Eu não venho para aqui para baixo, porque deu 40, se desse negativo, eu estaria aqui do lado de dentro. Então eu tenho 40. Ok? Agora eu vou verificar na barra BC qual esforço, se existe esforço cortante aqui. Eu tenho também. O primeiro esforço cortante que chega nessa barra aqui, nessa barra BC, é a minha reação de V de A. Então eu tenho aqui reação de V de A, eu tenho quanto? Menos 40, porque esse esforço está do lado de dentro da barra. Então eu tenho aqui menos 40 e ele continua menos 40 e zera com a minha reação de V de D, que vale 40 positivo. Então eu venho com menos 40, chego aqui, eu tenho esforço para cima, ok? Então eu fecho 40. O valor aqui é negativo, 40. Nessa barra CD eu não tenho esforço cortante. Só de vocês analisarem que esse apoio aqui é de primeiro gênero, qualquer esforço nessa barra não iria me possibilitar o cortante, porque eu tenho aqui livre deslocamento em X. Ok? Então terminamos aqui o diagrama de esforço normal, o diagrama de esforço cortante. Vamos fazer agora o diagrama de momento fletor. Então vamos lá, diagrama de momento fletor. Diagrama de momento fletor. Desenho novamente meu poste. Ok? Vamos agora verificar os momentos fletores em cada uma dessas barras.
Quando você vai fazer momento fletor, eu aconselho você ter um espaço do lado para ir calculando o momento em cada ponto. O momento em A, o momento em B, em C e D. Como aqui faltou um pouquinho de espaço, nós vamos fazendo e eu vou explicando para vocês. O primeiro ponto que vamos analisar o momento é no ponto D. O que provoca o momento nesse ponto? Temos a carga A vezes a distância de 4, que provoca um momento de forma positiva. Por que positivo? Porque esse esforço aqui, H de A, estão vendo aqui, esse esforço aqui, H de A, está fazendo com que minha barra se tracione na parte de baixo. Então, se eu tenho uma carga aqui, estão vendo? Ela vai empurrar a barra e a barra vai fazer isso. Então, eu estou tracionando nessa parte de baixo. Enquanto que a minha carga distribuída, vou apagar aqui. Enquanto que a minha carga distribuída, que está concentrada aqui no meio, está fazendo, lembrando que meu ponto fixo é o B, né? Está fazendo com que minha barra faça isso. Então, está tracionando nessa parte daqui de fora. Então, parte de fora negativo, parte de dentro positivo. Ok? Vamos lá. Então, no ponto B eu tenho meu H de A vezes 4, menos a minha carga distribuída, 10 vezes 4 vezes 2, que vai dar um valor que vai dar um momento no valor de 240 positivo. Então eu marco aqui, ok, 240. Só que tem um detalhe, nessa minha viga aqui eu tenho um carregamento distribuído. Então eu tenho uma parábola no sentido de deformação dessa barra. Então se eu tenho um esforço para cá, minha deformação é nesse sentido, ok? Então eu tenho deformação nesse sentido. E calculo meu QL ao quadrado sobre 8, que vai dar 20. Lá em Isostar vocês aprenderam que isso não significa o momento máximo da barra, e sim a minha parábola, que o meio dessa parábola, né? O momento máximo é quando o cortante é zero. Nesse caso o cortante não é zero, então você vai verificar que ponto o meu momento é máximo. Bom, vocês sabem que de uma barra para outra nós transferimos esse momento no mesmo sentido. Então tem 240 aqui, vem para cá também com 240, e o momento que chega em C, quando você olha aqui, vai ser meu V de A vezes 6, não é? Eu tenho também meu H de A provocando momento e tenho minha carga distribuída. Quando você somar tudo isso, eu vou ter no valor de C aqui, vou ter zero. Ele vai zerar, ele vai vir aqui e todos esses esforços nós somamos, ele zera. Ok? Então esse é nosso diagrama de momento fletor. Ok? Próximo passo agora é aplicar o carregamento virtual, fazer novamente todos os diagramas e fazer a combinação pelo método da tabela. A tabela vai estar aqui para vocês baixarem. Essa aula eu estou explicando com mais calma para vocês, e em breve eu estou mostrando, vou estar respondendo muitos exercícios para vocês. Se inscrevam no canal e curtam os vídeos. Agora vamos para o carregamento virtual. Para fazer esse diagrama nós precisamos aplicar a carga virtual no sentido que a questão está
está pedindo, no caso ela quer o deslocamento horizontal no ponto B, então desenhamos aqui o nosso pórtico. Como o deslocamento que queremos é nesse ponto B, nós aplicamos a carga virtual. Você pode perguntar o seguinte, em que sentido eu aplico essa carga virtual? Na verdade, tanto faz, você pode aplicar assim, pode aplicar aqui. O que importa é você saber que se no resultado final der um valor negativo, aquele sentido que você adotou, se for assim, der negativo, ele quer dizer que é o contrário. Então eu vou aplicar esse carregamento virtual nesse sentido aqui. Então tenho o meu ponto B, aplico o meu carregamento virtual unitário, ok? E faço os mesmos procedimentos. Eu tenho aqui o meu apoio do segundo gênero e tenho aqui um apoio do primeiro gênero. E faço da mesma forma que do carregamento real, eu calculo as minhas reações, eu venho aqui somatório de forças horizontais igual a zero. Quem eu tenho aqui de força horizontal tem apenas o meu carregamento virtual unitário e minha reação aqui em H de A, que eu vou adotar aqui, eu quero adotar nesse sentido, tudo no sentido positivo. Ok? Então tem V de A, H de A e V de D. Beleza? Então eu venho aqui H de A mais 1 igual a zero. Logo minha reação horizontal em A vai ser igual a menos 1. Ok? Faço somatório de forças verticais igual a zero. Eu vou ter V de A mais V de D igual a zero. E faço também o somatório de momentos em algum desses pontos. Pode ser no meu ponto A ou no meu ponto B. Vou fazer o somatório de momentos no ponto A. Então aqui no meu somatório de momentos em A eu tenho minha reação vertical em D vezes a distância do ponto A, que é 6. Aqui não tem as distâncias, mas vou colocar aqui novamente 6 metros. Ok. Daqui para cá 3 metros, daqui para cá 1, daqui para cá 4 metros. Ok? Então vendo o somatório de momentos A, eu tenho minha ação vertical em D vezes 6. Eu tenho 1 vezes a distância 4, só que enquanto esse momento provoca um giro nesse sentido positivo, o outro provoca no sentido negativo. Se vocês tiverem dúvida em relação a momentos, pode perguntar que eu explico. Eu posso fazer uma videoaula explicando a regra da mão direita. Tudo mais bem explicado. O sentido aqui é mostrar o princípio dos trabalhos virtuais, que já está relacionado à disciplina de hiperestática, já não é mais isostática. Ok? Mas eu posso explicar. Estou à disposição de vocês. É algo que eu gosto de ensinar. Então podem pedir. Então tenho V de D vezes 6. Eu tenho menos 1 vezes 4. Tudo isso igual a zero. Logo minha reação vertical em D é igual a 0,67. E a minha reação vertical em A fica igual a 0,67 também. Ok? Na verdade, a minha reação vertical em A fica menos 0,67. Ok? O valor é negativo. Então, encontrei minhas reações. Agora, vamos da mesma forma para o diagrama, para os diagramas. Então, vamos lá. Diagrama, esforço normal. Eu desenho meu pórtico, ok? E começo a verificar o que provoca esforço normal nessa barra. Nessa barra aqui, o que eu tenho esforço normal
é meu valor da reação de V de A, que foi menos 0,7, que está tracionando essa barra. Como está tracionando essa barra, o meu valor é positivo. E vale 0,67. Não tenho nenhum esforço normal nessa barra. Você pode até pensar que esse carregamento virtual está comprimindo essa barra aqui. Mas isso não acontece, porque só existe atração ou compressão quando eu tenho duas forças. Por exemplo, se eu tenho uma barra aqui e eu tenho um esforço nesse sentido, eu preciso ter outro esforço no sentido contrário para ver tração nessa barra. E isso não acontece na minha barra BC, porque eu tenho um esforço 1, mas aqui eu tenho um apoio de primeiro gênero que possibilita que essa barra se movimente no meu eixo X. Se movimente para cá, entendeu? Então eu não consigo ter a compressão. Então aqui vale 0. Ok? E nessa última barra aqui eu tenho uma compressão gerada pela minha reação vertical em D. Ok? Compressão, meu valor negativo, valor para dentro do meu poste, ok, menos 0,67. Terminei meu diagrama de esforço normal. Agora eu vou fazer meu diagrama de esforço cortante. Nossa questão já está quase finalizando. Ok, então vamos lá, diagrama de esforço cortante. Desenho o meu poste, aqui A, B, C, D, e vamos analisar o que provoca o esforço cortante. Aqui eu tenho o meu H de A, que eu encontrei, né? Aqui é menos 1, então tenho, nesse sentido aqui 1, ok? E permanece até o final. Então, tenho o esforço cortante aqui, tenho também, que é o meu V de A, em ação vertical em A. Ok, só que essa reação, ela está sentido para baixo, então eu tenho aqui negativo. Lembrando que quando vamos analisar poste diferente de viga, nós analisamos a parte de fora e a parte de dentro, enquanto que na viga é a parte de cima e a parte de baixo. Ok, então aqui vale menos 0,67. E na minha barra CD eu não tenho nenhum esforço cortante nela, então aqui é 0. Agora vamos para o nosso último diagrama e no final vamos calcular o deslocamento. Então vem aqui, diagrama de momento fletor. Como esse carregamento é virtual, ele não possui unidade, então não estou colocando aqui quilonewtons, ok? Diferente do carregamento real, que é um carregamento virtual unitário. Então tenho A, B, C e D. Analiso o que causa momento no ponto B, que está causando momento no ponto D aqui, é meu H de A, vale menos 1. Só que eu analiso se é positivo ou negativo, se ele está tracionando na parte de fora ou na parte de dentro. Nesse caso, esse meu esforço de H de A igual a menos 1 está provocando, só tem uma correção. Quando eu adotei aqui, ok? Vocês lembram que eu adotei aqui meu H de A no sentido positivo e no resultado deu negativo, então significa que ele está nesse sentido. Logo, estando nesse sentido, eu vou tracionar, vou empurrar essa barra e vou estar fazendo com que ela se deforme dessa forma, tracionando essa parte de dentro aqui, ok? Então eu vou ter 1 vezes a minha distância dessa barra, que vale 4. Então vou ter diagrama dessa forma. 4. Positivo. Transfiro esse mesmo 4 para cá, que é assim que fazemos com o pórtico. Vou encher aqui de azul para vocês visualizarem melhor. Ok, transfiro para cá. E calculando os momentos no ponto C, eu vejo que 0 aqui. Ok? Aqui vale 40 também. Não está muito organizado esse desenho, mas percebam que eu só transferi o valor
De 40 não, de 4. Desculpa, pessoal. 1 vezes 4, ok? Aqui é 4,0, 4,0. Pronto, encontrei meus valores de diagrama de momento fletor. Agora vamos calcular os deslocamentos. E vocês vão verificar o objetivo principal dessa questão, que é mostrar a contribuição do momento fletor para o deslocamento final desse ponto D. Ponto B. Finalizando, vamos agora para o terceiro e último passo, que é calcular o deslocamento. Para o cálculo de deslocamento, eu aconselho vocês fazerem uma tabelinha, em que eu coloco a minha barra, o comprimento da minha barra, meu momento do carregamento real, o momento do carregamento virtual e a minha integral do produto desses dois momentos. Porém, não vamos resolver essa integral porque temos o método da tabela para facilitar tudo isso. Então, o que vamos fazer é colocar as figuras referentes ao momento do meu carregamento real e do virtual e utilizar as fórmulas que eu expliquei para vocês, eu venho explicando, da tabelinha, que está até em um livro que eu comentei, ok? Então, vocês baixam essa tabela aqui no vídeo e prestem atenção nas formas que eu vou utilizando para resolver essas questões. Então, vamos começar com os deslocamentos referentes à contribuição do esforço normal. Então, esse cálculo dessa tabela é para o meu esforço normal. Então, vamos verificar os diagramas de cada verificar o diagrama referente ao carregamento real e o virtual. Então, vou mostrar para vocês aqui, quando fizemos o carregamento real, na barra, olha aqui, eu estou colocando aqui do lado para vocês verem, na minha barra AB, ok? De comprimento, tá lá na questão aqui, aí, AB de 4 metros, eu tenho meu diagrama, aqui, meu diagrama para a barra B, dessa forma, positiva, valendo 40. Para o carregamento real, ok? Esse M, vocês podem pensar que representa o momento fletor, mas não quer dizer isso. É apenas uma forma geral de representar o valor desses diagramas. Não quer dizer que é momento. É porque adotaram a fórmula com essa letra de M. Mas aqui podemos utilizar as contribuições do cortante, do normal ou do torsor. Ok? Então vem agora no meu momento virtual que vocês têm aí na folhinha. Eu vou virar aqui para vocês. Olha aqui, diagrama de esforço normal para o meu carregamento virtual. Que deu quanto? 0,67. Então vem aqui, mais, eu tenho 0,67. Ok? A minha fórmula, a fórmula que está na tabela diz o seguinte, que quando eu tiver um retângulo com retângulo, vocês podem verificar lá, a fórmula utilizada é MA vezes MB vezes L, ok? MA vezes MB vezes ML. Então, ele mostra lá, um dos quadrados, já quadrado quadrado, tanto faz, né? É o M de A e o outro é o M de B, vezes a distância. Então, multiplicando, isso daqui vai ser 4 vezes 0,67 vezes 4. Eu tenho um valor de 107,2. Vai ser 40 vezes 0,7 vezes 4. Então, 107,2. Ok? Resolvi a minha primeira barra. Fecho aqui. Não sou um cara muito organizado para escrever, não. Vamos agora para a minha barra BC. Então, vem aqui na minha barra BC, que tem um comprimento de 6 metros. Ok? Então, vou lá novamente no carregamento real desse diagrama esforço normal e vejo na minha barra BC a minha figurinha e quanto vale. Então eu venho aqui do lado, para o carregamento real eu tenho o seguinte,
é positivo e vale 40. Para o carregamento virtual, aí eu tenho o seguinte. Eu não tenho combinação. Então o valor vai ser zero. Você pode antecipar a resolução dessa questão verificando. Não precisaria nem fazer isso aqui. Só de você ver que não há uma combinação de diagramas, o valor é zero. Então isso daqui vale zero. Você não precisaria nem escrever aqui. Eu não prestei muita atenção nesse detalhe e fui escrevendo para vocês. Então na minha última barra CD, que tem um comprimento de 3 metros, eu tenho no meu carregamento aqui para o carregamento real, tenho menos 40. Ok? Aqui, ó. Estão vendo? Esse valor é negativo, então eu tenho aqui menos 40. E para o meu carregamento virtual, eu tenho um valor negativo também, só que valendo menos 0,67, menos 0,67. Ok? A fórmula aqui é a mesma, MA vezes MB vezes L. Multiplicando isso, eu vou ter 187,6. Acabou? Ainda não. O que eu vou fazer aqui? Fazer o somatório da minha integral do produto dessas duas funções. Eu faço somatório. Ok? Somo tudo isso. E o valor aqui foi de Desculpa, aqui o valor, calculei errado, é 80,4. O somatório desses dois aqui dá 187,6. Ok? Aqui foi um erro. 187,6. O que eu vou fazer agora? Eu poderia já calcular. É interessante calcular o deslocamento referente ao meu diagrama de esforço normal. Como que nós calculamos o deslocamento? Lá em resistência dos materiais, aprendemos que o deslocamento dos materiais se dava dessa forma. Quando o momento era fletor, eu utilizava o modo de elasticidade longitudinal, momento de inércia. Seria, na verdade, o somatório da contribuição de cada um dos esforços. Aí eu teria o cortante, ok? Com minha área de elasticidade transversal vezes a área cisalhante, mais o meu esforço normal, que seria o esforço normal, modo de elasticidade longitudinal, vezes a área de seção transversal. Daí eu calcularia. Como eu já encontrei para o meu esforço normal, eu já posso calcular aqui embaixo. Eu vou calcular aqui já. Vai ser 187, aqui ó, meu esforço normal. Eu encontrei o somatório dele, apesar de estar representado com M aqui, isso não significa nada, é apenas uma representação. Ok, então tem aqui 187,6 dividido pelo E vezes A, que é onde que encontramos esse modo de elasticidade longitudinal e área transversal? No enunciado da questão. Vocês verifiquem aqui, no enunciado da questão. Temos aqui no nosso enunciado o valor aqui de 205 gigapascal e o meu A 134 centímetros ao quadrado, ok? Então multiplicamos isso aqui, vou fazer aqui do lado, ok? Então eu venho aqui, vezes A, que é igual a 205 vezes 10 a 6, vezes 134 vezes 10 a menos 4. Tem que converter tudo isso em apenas uma unidade. E daí eu tenho o valor dessa multiplicação igual a 2,75 vezes 10 a 6 kN.
esse é o meu valor, ok? Se tiverem dúvida em unidades também, explicação das unidades, só perguntar. E aí eu substituo esse valor, eu jogo aqui embaixo, ok? Então venho com esse valor aqui embaixo e divido 187 dividido por 2,75 vezes 10 a 6 kN. Substituindo esse valor, eu encontro o resultado igual a 6,83 vezes 10 a menos 5, ok? Estamos trabalhando aqui com metros. Então, esse é o nosso primeiro resultado. O que eu vou fazer é, da mesma forma que eu calculei para o esforço normal, calcular para o momento fletor e para o cortante, mostrar para vocês que a contribuição de um é bem maior que os outros. Então, encontramos o primeiro resultado, que foi 6,83 vezes 10 a menos 5. Vamos agora fazer tudo isso que fizemos aqui para o cortante. Depois de ter explicado tudo isso, nas próximas aulas só vamos responder agora para o momento fletor, ok? Porque é a contribuição mais importante. Agora vamos fazer para o cortante. Vamos lá, então temos aqui o cálculo, né, para o nosso esforço cortante. Faço a mesma tabelinha, a minha barra, a minha distância. Esse M aqui é só representativo, sendo carregamento real e carregamento virtual. Na verdade, o correto é colocar o K aqui, né? Eu coloquei o M lá, na verdade é um vício meu, então, ok. O correto na outra é colocar o N, ok? Então, vocês verificaram que eu fiz aqui, ok? É bom corrigir antes que vocês falem, então vocês colocam um N aqui, é porque eu fico acostumado a resolver tantas questões com o N, né, que eu acabo viciando. Então peço desculpa a vocês, não tem a ver com a representatividade, tem a ver com o significado mesmo. Então aqui é um N e aqui você faz para o K, senão o professor vai dizer que está errado. Então lembrem que eu corrigi o erro, né, que eu falei aqui. Então vamos lá, ok? Vocês precisam estar com a tabelinha em mãos para resolver isso. Então eu tenho na minha barra, dando uma adiantada aqui, a minha barra AB, valendo 4 metros. Eu tenho uma figura que vocês podem conferir lá, eu não vou voltar agora, porque o vídeo está ficando muito longo. Tenho aqui um valor de 80, um valor de 40, um trapézio. Na tabelinha que vocês têm aí, tem mostrando a minha fórmula para a combinação de quadrado, de retângulo com trapézio. Aqui um valor positivo também. 2 diagramas positivos. E lá na nossa combinação tem a minha fórmula, que é 1/2 vezes MA entre parênteses MB mais MC, vocês olham aí, vezes L, ok? Tá tudo na fórmula. Vamos colocar aqui rapidinho, dando uma adiantada. Então vai ser 1/2 vezes 1 vezes entre parênteses 40 mais 80 vezes 4. Tudo isso dá 240. Agora eu venho para a minha barra PC. A minha barra CD não precisa, porque se vocês olharem não tem combinação, né? Não tem nenhum esforço cortante. Então tem aqui valendo 6. Que vale menos 40. Enquanto que na outra vale menos 0,67. Calculo isso e vai dar MA vezes MB vezes L, que é a formulazinha lá da tabela. Você que está começando a pegar essa matéria agora, essa tabelinha o professor vai deixar você usar na aula, com certeza.
mas também é muito fácil de decorar. Então já encontramos aqui, eu faço o somatório. Eu não sou um cara muito organizado, vocês já perceberam isso, eu acho. Pronto, e já posso calcular aqui também meu deslocamento devido à contribuição do meu esforço cortante. Então vou ter 400,8 dividido. Lembra do que eu expliquei para vocês aqui nessa folha? Para o esforço cortante tem uma modularidade transversal vezes a área cisalhante. Vou lá no enunciado da questão e substituo aqui. Ok? Então eu tenho isso daqui. E vai ser 78,5. Está lá no enunciado. Vezes 39 vezes 10 a menos 4. Lembrando que você tem que estar na mesma unidade. Esse valor vai dar 306,15 vezes 10 a 3 kN. Agora pego isso aqui, jogo aqui embaixo e divido 400,8 dividido por 306,15 vezes 10 a 3 kN. E aí eu vou ter um deslocamento igual a 1,31 vezes 10 a menos 3. Ok? Esse valor está em metros. Beleza? Então encontrei aqui mais um valor. Só falta agora o mais importante, que é o momento fletor. Ok? Esse é para o esforço cortante. Nessa nossa última etapa eu vou mostrar aqui já resolvido para encurtar um pouquinho o vídeo. Então eu tenho aqui para o meu momento fletor, fiz a mesma forma minha tabelinha com barra. Tenho aqui na minha barra B um comprimento de 4 metros. Lá no diagrama para o carregamento real, vocês podem ver que eu tenho isso daqui, podem olhar. Para o carregamento real eu tenho um triângulo e uma parábola. É o que eu estou colocando aqui, com a combinação para o carregamento virtual com o triângulo, ok? Que vale 4, está passando 40, mas é 4, ok? E eu utilizo minha tabelinha com a fórmula 1/3 vezes MA vezes MB vezes L, que dá 1280, soma esses dois aqui, né? Tudo isso é só para a barra B. E tenho aqui para a minha barra BC, triângulo com triângulo, utilizo a forma, faço o somatório. E por fim, para o deslocamento referente ao momento, eu utilizo o meu EI, que é o módulo de elasticidade longitudinal, vezes o meu momento de inércia. E tudo isso eu explico em outras aulas, como eu falei anteriormente, lá de resistência dos materiais, deslocamento devido às contribuições de cada esforço. E aí, eu peguei lá no enunciado da questão, ok? Os valores do E e do I, multipliquei e substituí. Aqui encontrei meu valor de 5,52 vezes 10 a menos 2. Agora, terminando a questão, o último passo, vocês vão verificar agora a contribuição desses esforços, tudo que eu falei, né, e o objetivo final dessa questão. Vou passar aqui só para vocês verem. Então, eu vou fazer o meu deslocamento final, né, juntando tudo, vai ser os valores referentes a cada um. Vou colocar aqui 5,52 vezes 10 a menos 2, que foi do meu momento fletor, mais 1,31 vezes 10 a menos 3, que nós encontramos também. Olha aqui no papel, prova 1,31 vezes 10 a menos 3. Acabamos de responder para o que? Para o esforço cortante. E temos também 6,83, que está aqui, que foi para o nosso contribuição de esforço normal. Então eu coloco aqui também, mais
6,83 vezes 10 a menos 5. Tudo isso está em metros. E finalizando, tem o deslocamento naquele ponto B, que a questão, o propósito da questão é encontrar o deslocamento no ponto B, deslocamento horizontal. Então esse deslocamento aqui vai deslocamento horizontal, ok? Somo tudo isso, vai dar 5,66 vezes 10 a menos 2 metros. Ou simplificando isso, eu tenho 5,66 centímetros, ok? Só que o detalhe é o seguinte, vocês podem prestar atenção, esse é o meu resultado final, ok? Do deslocamento que a questão pede. Só que é muito importante que vocês observem isso daqui. Se você pegar o valor de cada contribuição e dividir pelo valor total, você pega aí a calculadora que está aqui nas minhas mãos, entendeu? E vai dividir o valor do momento, que é 5,52, 1,31 e 6,83, cada um desses esforços, e encontrar a sua contribuição. Então, quando você dividir tudo isso, você vai ter o seguinte: o meu deslocamento referente ao meu momento vai ser responsável por 97,6% desse valor, ok? Enquanto que o meu deslocamento em relação à contribuição do esforço cortante vai ser responsável só por 2,31% desse deslocamento. E por final, o deslocamento do esforço normal por só 0,1%. Então tá aí a explicação do porquê que os professores, quando vão avançando na matéria, só respondem questões envolvendo o momento fletor. Porque o meu momento fletor representa quase que o total desse deslocamento. A contribuição do deslocamento pelo esforço do momento fletor é muito maior que a contribuição dos outros esforços. Você tem que ter atenção um pouquinho com o esforço do momento torsor para pórticos espaciais, para grelha, porque o torsor, nesse caso, ele tem sim um valor maior e um valor significativo, de às vezes 20%, mas para pórticos planos, você não precisa responder o diagrama de esforço, responder para deslocamento para o esforço cortante e esforço normal, porque quase não, sempre o deslocamento devido ao momento fletor é muito maior que os outros dois. Então peço desculpa se alguém não entendeu o que eu expliquei, mas vamos melhorando aí a cada aula. Valeu pessoal, se inscreva no canal, pretendo responder mais exercícios e tamo junto. Valeu, até mais.